Olá, pessoal! Eu me chamo Érica e hoje a gente vai aprender, tá, sobre a segunda lei de Mendel, interação gênica. Eu acredito que você gosta de genética, né? Então vamos aprender um pouco mais sobre Mendel, sobre a sua segunda lei e a interação gênica. Dá uma olhadinha no slide. Mendel, gente, ele começou a estudar, certo? Ervilhas, né? A primeira lei a gente vê ele estudando ervilhas, estudando características sozinhas das ervilhas, ou seja, característica da cor, característica da flor e assim vai. Já na segunda lei, em vez de ele estudar uma característica sozinha, ele vai estudar duas características ou mais caracteres de uma vez. Certo? Essa segunda lei é chamada de a segunda lei da segregação independente. Eu estudo, eu analiso características juntas, mas essa segregação dos caracteres é de uma forma independente. Dá uma olhadinha no slide, né? Quando ele fala, né, a teoria de Mendel em um cruzamento em que estejam envolvidos dois ou mais caracteres, os fatores que determinam cada um se separam de maneira independente durante a formação dos gametas. Como seria, Érica, a formação de um gameta? Olha aí o exemplo. Eu coloquei a letra S e a letra Y. Toda vez que você for fazer a separação dos gametas, você vai fazer o cruzamento. E o cruzamento é o quê? Seria S grande com Y grande, eu vou formar o gameta S maior, Y maior. S grande com Y menor, eu vou formar S grande, Y menor e assim sucessivamente. E eu vou formar os tipos de gametas. Na formação desses gametas, nós percebemos que existe um cálculo para eu descobrir quantos gametas diferentes podem ser formados nesse processo de segregação independente. Olha essa tabela. A tabela ela está relacionada como eu sei o número de gametas. A fórmula é 2 elevado a N. E quem é N, Érica? N é o número de heterozigotos. Então, se você perceber no genótipo, né, o genótipo que são as letrinhas, né, que a gente utiliza para representar, pode perceber aí a primeira, a grande. Não tem heterozigoto, é homozigoto. Por isso, o N é 0. Só se você observar mais embaixo, você vai ter A grande, A pequeno, B grande e B pequeno. Eu estou trabalhando dois caracteres juntos, estou na segunda lei. Então, eu tenho aí dois heterozigotos. O A grande e A pequeno é um heterozigoto, B grande, B pequeno é um heterozigoto. Então, na fórmula vai ser 2 elevado a N, 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, se você tiver, né, vamos testar agora. Se você tiver esse genótipo aí, ó, A grande e A pequeno, Bzinho, C grande, C pequeno, Dzinho, quantos gametas você tem e quais os tipos dos gametas? Quanto, Érica? 2 elevado a N. E N é quanto? É o número de heterozigotos. Então, eu tenho A grande e A pequeno, que é heterozigoto, C grande e C pequeno, que é outro heterozigoto, e D grande e D pequeno, que é outro heterozigoto. Então, eu consigo formar, através desse genótipo, 8 gametas. E quais são os tipos desses gametas? Olha como a gente divide. A gente vai fazendo como se fosse uma escadinha. Eu separo o A grande primeiro e o A pequeno abaixo e vou separando os gametas de acordo com as letras. Então, nesse genótipo, eu percebi aí que eu posso formar 8 tipos diferentes de gametas. Olha essa parte em vermelho. Eu tenho 8 tipos de gametas e todos eles têm uma nomenclatura, têm um genótipo diferente. Ok, gente? Então, vamos falar um pouco mais sobre a análise de Mendel, né? Como a Mendel estudou isso aí. Na segunda lei, Mendel ele começou a observar, né, estudar cor e textura das sementes. Então, as sementes ou elas tinham cor amarela ou verde, e em relação à textura, ou ela era lisa ou ela era rugosa, certo? Olha no slide como isso se representou. A amarela, ela representou pela letra V maiúsculo, né, que a gente está representando aí. Então, tem ela em homozigose, que é Vzão,
E tem ela em heterozigose, que pode ser Vzão, Vzinho. Em relação à textura, eu tenho a lisa, que é Rzão, Rzão, e a rugosa, que é Rzinho, Rzinho. E a verde é o recessivo, tá? Lembra sempre, letra maiúscula significa como se fosse dominância, certo? Então, letra maiúscula, dominância, letra minúscula, recessividade. E lembra que quando ele é recessivo, ele se manifesta em duplicidade, ele tem que estar em dose dupla. Tá bom assim? Então, se eu tiver um V grande e um V pequeno, o V grande domina sobre o V pequeno. Então, essa característica fenotípica continua sendo dominante. Agora, se eu tiver Vzinho e Vzinho, é uma característica recessiva, ok? Vamos ver os cálculos da segunda lei? Dá uma olhadinha no slide. Na segunda lei, Mendel percebeu que quando ele juntou a geração parental, que seria gerações puras, né, pegou ervilhas amarelas e lisas, né, todas nesse formato é dominante, e pegou a verde rugosa. Quando ele juntou, a geração F1 deu 100% de amarelas lisas, só que no formato de heterozigose. Ele disse, eu vou cruzar novamente, vou fazer uma autofecundação. Nessa autofecundação, o que foi que aconteceu? Eu tive a formação de alguns gametas, como você vê no quadro de Paneter, né, no lado direito do slide. E da formação desses gametas, houve indivíduos, né, 100% Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Quando eu vou partir para o tipo de característica, né, que a gente pode dizer da segunda lei, cálculos, probabilidades da segunda lei, olha só esse quadro. Quando ele juntou, ele fez a autofecundação de Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ele disse, eu estou cruzando sementes lisas amarelas. Será que eu vou ter só lisa amarela? Não, porque esse tipo que ele fez a autofecundação são heterozigotas. Quando ele cruzou, ele viu que surgiu outros tipos de ervilhas, né? Ervilha verde, lisa, ervilha verde, rugosa, apareceu também a amarela, rugosa, e nessa probabilidade, a segunda lei ela tem uma probabilidade nesse formato, olha no quadro abaixo, 9 fenótipos são dominantes, ou seja, desse total, 9 sobre 16, né, que é a quantidade que a gente tem aí na probabilidade, vão ser amarela, lisa. 3 fenótipos vão ser dominantes para a característica, né, V, vão ser amarelo, mas ainda vai ser recessivo para a textura, então vai ser amarela rugosa. A outra característica serão 3 fenótipos dominantes para a característica R, então vai ser verde, lisa, tá? E em relação ao fenótipo recessivo, nós temos a probabilidade de 1, ou seja, um indivíduo que foi recessivo para os dois, que foi verde, rugosa. Então, a proporção da segunda lei é 9, 3, 3, 1. Vem para cá. Primeira lei, não sei se você lembra, tem uma probabilidade 3 para 1, né? 3 com características dominantes para 1. Agora, na segunda lei, como surgem outras formas de fenótipos, nós temos a probabilidade 9, 3, 3, 1, ok? Não esquece disso. Então, o que seria essa segunda lei que a gente já falou? A segunda lei é a lei de Mendel, a segunda lei de Mendel é a lei da segregação independente, tá? Outras formas de calcular essa segunda lei, né? Dá uma olhadinha no slide, é o separando. Em vez de eu fazer aquele quadro de Punnett, né, que a gente observou, um quadro imenso, né, com 16 indivíduos, eu posso separar, né? Então eu posso calcular separando em relação à cor e calculando separado em relação à textura. Um exemplo aí eu estou dizendo o quê? Qual a proporção esperada de sementes verdes lisas em um cruzamento entre plantas de sementes lisas e amarelas, certo? Percebe o seguinte, que a verde lisa, essa característica verde lisa, eu tenho que ter o verde, que é o Vzinho, Vzinho, e lisa, que pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho.
Eu fazendo o cálculo separadinho, eu descobri que um quarto pode ser verde e 3/4 pode ser liso. Quando eu multipliquei, eu dei o resultado 3 sobre 16. E essa é uma proporção, né? A proporção é a probabilidade de ter sementes verdes lisas. Então, você ou faz por aquele quadro, separando os gametos, depois juntando, né, os gametas para formar um indivíduo, ou você faz de forma separada e depois multiplica os resultados, tá bom? A gente agora vai para outra parte, né, da nossa aula, que é a parte de interação gênica. A interação gênica acontece como, Érica? A interação gênica, como eu já disse, eu vou interagir genes para um único caráter, certo? Então, o que acontece? Quando a gente viu na segunda lei, existia uma característica para ser verde, uma característica para ser rugosa, né? Eles segregavam de maneira independente. Na interação, eu vou juntar genes para me dar um caráter. Então, interação gênica é a interação de genes que vai influenciar em uma dada característica, certo? Dá uma olhadinha no slide para você só observar. Nessa figurinha, vê um par de genes que se unem com outro par de genes para dar um caractere, para representar um caractere, tá? O exemplo de interação simples é o que a gente observa, gente, nos genótipos dos cavalos, na cor, né, no formato do cavalo. Então, a gente tem o que aí? A interação do A, né, e do B para dar a característica do baio, ou seja, se o cavalo ele tem um genótipo com dominância nos 2 genes, ele vai ser baio. Se o cavalo tiver a dominância apenas em um, no caso do A, e nos outros 2 ser recessivo, ele é alazão. Se ele tiver a dominância no outro gene, que é o gene B, e no A, tiver recessivo, ele vai ser preto. E o cavalo que vai ser branco é aquele que é recessivo para os 2 genes. Ou seja, não é só uma letrinha que dá a característica, é a junção dessas letras. Isso acontece também no formato da abóbora, tá? No formato discoide, no formato esférico, no formato alongado. Ou seja, a união, a junção dos genes para dar uma determinada característica. Existe outro assunto dentro dessa parte de interação gênica que é chamado de epistasia. Dentro da epistasia, né, o que seria epistasia? É uma interação gênica que acontece quando um par de genes alelos eles se interagem e ele vai inibir outro par de gene. Ou seja, eu vou juntar um par de gene para inibir aquele meu outro alelo que está participando desse processo. Dá uma olhadinha do que seria, olha no slide, do que seria a epistasia. A epistasia, né, como eu já falei, é essa interação para ter a inibição do outro par de genes alelos. Quando o gene ele é epistático, ele é aquele que causa a inibição. Quando o gene ele é hipostático, ele é aquele que sofre a inibição, ok? Aí, desse mecanismo, ele pode ocorrer por manifestação epistática dominante. A epistasia ela pode ser dominante quando apenas um alelo epistático é suficiente para induzir o efeito inibitório. E ela é recessiva quando são necessários 2 alelos epistáticos para causar a inibição. Certo? Vem aqui para mim. Então, só é você lembrar, quando a epistasia ela é chamada de epistasia dominante, basta uma letra maiúscula daquele gene epistático que ele já inibe a função do outro, certo? E quando a epistasia ela é recessiva, ela precisa ser em duplicidade, porque é a forma que ela consegue reagir, quando ela consegue se manifestar, né, a forma recessiva, é em duplicidade, ok? Vamos ver alguns exemplos de epistasia dominante. Então, na epistasia dominante, a gente observa na coloração das galinhas. Então, se você vê, se tiver, né, olha aí, um Czão, ou seja, uma letra dominante, a galinha ela nem apresenta cor.
é o que a gente observa aí na característica, né, da galinha branca. Ela tem, né, o gene epistático dominante. Pela presença desse gene epistático, ela não manifesta a cor. Já a colorida, olha que ela não tem o gene epistático I grande. Então, pelo fato dela não ter o gene I grande, ela consegue manifestar a cor, por isso são coloridas. Outro caso é da pelagem dos labradores, certo? Só que essa epistasia, ela é recessiva. Como é isso, Érica? O que tem cor preta, gente, ele tem o E, certo? Você percebeu, o E grande dele é bem presente, certo? Então, ele pode ser tanto Bzão é grande, Bzinho é grande, é pequeno, ou seja, teve um E grande, ele já manifesta a cor, né, que é a cor preta, em virtude do gene B. A cor marrom, certo? É ele ter o E, que facilita ele manifestar a cor, só que a cor, pelo fato dele não ter o B grande, ele vai ser marrom. Já o que tem uma cor dourada, que não é nem preta nem marrom, ele não tem o E grande, ou seja, ele é recessivo, ele é uma epistasia recessiva, então ele teve o Ezinho, mesmo que ele tenha o B grande, ele não manifesta a cor, porque esse Ezinho inibe a formação da cor, certo? Outro tipo de epistasia, que a gente chama de epistasia duplo recessiva, que está relacionada à surdez. Então, se é duplo recessivo, eu preciso ter a presença, não é isso, do gene Dzinho ou Ezinho, tá? Em algum genótipo desse. Olha para o genótipo do surdo. Ele tem o Dzinho, outro tem o Dzinho, ou também Ezinho, ou seja, é duplo recessivo. Qualquer um dos genes que vier recessivo, essa pessoa já tem a característica de surdez. O normal seria o que, Érica? Eu não ter recessivo, duplo recessivo em nenhum dos genes, ou seja, ter pelo menos um D grande e pelo menos um E pequeno. Para a gente finalizar, você já ouviu falar da herança quantitativa? A herança quantitativa, gente, é um tipo de herança que eu vou juntar 2 ou mais genes para somar e me dar um efeito em relação a um caráter. É o que a gente vê na espécie humana. Olha no slide, por favor. No slide, eu observo a característica da pele em humanos, né? Os fenótipos de negros a brancos. Eu percebo que o negro, ele é todo dominante. Ele tem todos os genes dominantes. Já no mulato, do mulato escuro, né, ele já vai apresentando um recessivo, vai diminuindo, até chegar no genótipo branco, que são os 2 recessivos, tá? Então, é a característica de herança quantitativa. Eu espero que você tenha entendido, né, dessa aula de segunda lei, interação gênica, e até a próxima. Um beijo!